Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê a graça de participar essa noite com fecundidade, para que o trabalho, Senhor, dessa transmissão seja um trabalho muito abençoado, para que esta reciclagem alcance os frutos que esperamos, Senhor, e que as nossas células sejam reacesas no fogo da evangelização, no ardor do nosso carisma, para cumprirmos bem a nossa missão. Toda glória, toda honra te pertence, em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vocês veem a tela que eu estou compartilhando e veem também a minha imagem, é assim? Certo, ótimo. Então vamos lá. Eu quero iniciar com vocês, isso aqui é um slide antigo que nós temos da Escola de Líderes, está aí escrito aí em cima já. E nós vamos retomá-lo aqui hoje para falar da visão de crescimento e multiplicação, que é o ponto, o tema que nós queremos reciclar, que é o tema da visão. Eu falei com vocês lá no comecinho sobre sonho, e depois o César falou de estrutura, estratégia, né? O padre Juarez também falou conosco, e agora, né, a gente vai chegar nesse ponto, retomar esse ponto, que é a questão da visão de crescimento, visão em si de células, mas eu quero tocar nesse ponto, visão de crescimento e multiplicação. E eu quero partir de uma palavra muito singular. Eu citei essa palavra no começo, lá, quando eu falei de sonho, mas nós vamos retomá-la, que é o livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Vocês devem se recordar que eu falei sobre o sonho que o Senhor me deu, não é? Logo que eu fui batizado no Espírito Santo, eu saí com aquela mochila tiracolo cheia de sementes, por um campo preparado. Então, não é? E lá Deus me deu uma palavra, naquela ocasião, que eu guardei com muito carinho, e esta palavra sempre me acompanha, e esta palavra eu vejo como grande base para a nossa visão de células. Abacuque 2, versículo 1 diz assim: vou ficar de sentinela e postar-me sobre a trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor e o que ele vai responder ao meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão, grava-a em tabuinhas para que ela possa ser lida facilmente. Porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Mas se tardar, espera-a, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Esse texto faz aparecer 2 vezes a palavra visão na tradução da Ave Maria. Primeiro, né, o Senhor diz, olha, eu estou te mostrando, dando essa visão, escreve. Como esse texto veio para mim como um rema bíblico, vocês sabem diferenciar, não é? Rema de logos, não é? Se lemos as escrituras como logos, quer dizer, é a palavra grega logos, que significa, no contexto da leitura das escrituras, o que a escritura quer dizer, né? No contexto geral, e no contexto objetivo. Mas o rema é uma outra palavra grega que significa, no contexto da Bíblia,
quando Deus nos dá uma palavra, que é o que aquela palavra quer dizer para aquela situação específica, num contexto subjetivo do sujeito. Então, eu, naquele momento, numa experiência pessoal, subjetiva, e num contexto específico, recebi esta palavra. E é nesta visão de logos, de rema, que eu quero compartilhar com vocês. É um rema para seguir. Né? Este rema vai fazer consonância depois com Jeremias 29, 11. Né? Eu tenho para vocês desígnios de multiplicação, de crescimento, não de diminuição, que é que sempre nos acompanha essas palavras. Naquele momento, Deus me dava uma visão, era um sonho, e esse sonho trazia uma visão. E era uma visão de um plantio para a multiplicação. E quando eu conheci o sistema de células, eu percebi que se enquadrava exatamente com o que eu tinha visto, né? Sementes que multiplicam sementes. Esta é a visão. A célula traz em si uma visão de multiplicação. A gente sempre insiste com isso. Não é uma visão de divisão, né? É de multiplicação. Todos nós sabemos disso. Mas é preciso que isso seja recuperado em nós. Então, aquela visão que o Senhor me dava era a visão de formar, não é? Um campo que multiplica. Tá aí a imagenzinha das sementinhas brotando aí, não é? Um campo que deve multiplicar. E isso é uma visão muito bonita. Teve uma época que a gente fazia um quadro sobre multiplicação. Eu tenho esses desenhos antigos, posso achar e depois disponibilizar, em que nós fizemos o desenho do ciclo da semente que cresce, forma a árvore, dá o fruto se abre, derruba a semente, que forma uma nova árvore. Era o ciclo de crescimento e multiplicação da célula. E a gente, inclusive, gostava muito de usar a imagem de uma fruta, que é a romã, né? Porque a romã, ela é uma fruta em que, dentro daquela casca fechada da romã, tudo que você come tem caroço. As sementinhas da romã estão cercadas, né, de uma pele fininha e tem um líquido vermelhinho dentro. Elas parecem um rubizinho, né? Cada uma parece uma joia. E a romanzeira, né, inclusive uma fruta típica da região da Galileia, da Judéia. Então, assim, a visão de que cada um de nós somos elementos de multiplicação. E a célula é um veículo poderoso para isso, para ganharmos pessoas, trabalharmos essas pessoas e fazermos dessa maneira que se multiplique o número de discípulos. E entre esses discípulos, muitos são chamados a liderar, iniciar novas células. Às vezes nós erramos no caminho em imaginar que o multiplicador é o líder. Não. O multiplicador é o discípulo. Todos os discípulos só são discípulos se fazem outros discípulos. Isso é a multiplicação. O líder é um elemento, uma ferramenta, um ministério importante para articular os discípulos dentro da célula. E isso é muito importante. Nem todos, a gente no passado chegou a dizer, todos são chamados a ser líderes. Na verdade, não é assim. Hoje é necessário, nessa live aqui, é necessário eu corrigir isso. Nem todos são chamados a ser líderes. E aqui pode ter sido um elemento onde a gente errou um pouquinho em confiar liderança para pessoas que não têm chamado para ser líder. Todos são chamados a ser discípulos. Todos que se aproximam do Evangelho, se convertem a nosso Senhor Jesus Cristo, entram na escola do discipulado. E todo discípulo pode e deve ser um missionário, um evangelizador com seu testemunho de vida. Agora, alguns desses discípulos são chamados à liderança. Então, esses são chamados à liderança, são discípulos capazes de articular discípulos. E isso é muito importante, né? Então, nós precisamos ter claro isso. Porque senão a gente fica trabalhando para todo mundo ficar líder e a gente até espanta com algumas pessoas que não têm chamado para liderança e aí ficam com medo e falam, eu não vou fazer esse negócio não, vou embora daqui. Eles querem me fazer ficar líder, né? E a gente até pisou na bola com isso daí. Mas eu nunca tive medo de pedir desculpas quando errasse.
porque eu acho que, assim, só o tolo não se corrige, né? Só o tolo não se corrige. Os sábios corrigem, né? Então, assim, a gente tem que se corrigir. Nós temos que multiplicar discípulos. Discípulos multiplicam a evangelização. E a evangelização multiplicará células. Agora, entre esses discípulos, nosso Senhor levanta líderes que articulam células, que articulam o sistema de células. Isso é muito importante para que nós tenhamos a visão certa. Então, quando Deus mostrava aquelas sementeiras que se esparmavam, são discípulos, não é? Eu tinha um papel, e esse meu papel era de discípulo e depois de líder. Outros se somam conosco. Hoje eu estou falando aqui com líderes, não é? Pessoas que são capazes de articular novas células e novos discípulos. Se nos concentrarmos direitinho na visão, nós colheremos sim os frutos, teremos sim o resultado. Se soubermos plantar as sementes, soubermos trabalhar para que ela cresça e multiplique. Porque se o líder ele tiver uma visão de multiplicação certa, ele vai investir na semente certa. Então, ele vai investir em todo o conjunto da célula para que todos sejam evangelizadores, com seus testemunhos de vida, porque é isso que evangeliza. E ele vai, dentre esses todos, ter a visão de quais são chamados à liderança. Quer ver só? No Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra isso. Ele teve 72 discípulos. E depois que ele tinha 72 discípulos, ele mandou eles para uma missão. E eles voltaram, esses discípulos, não é? E trazendo testemunhos, maravilhas e tal. O que nosso Senhor Jesus Cristo fez? Subiu o monte e orou. Orou intensamente. E orando intensamente, ele discerniu. Entre os 72, quais eram capazes de articular aqueles discípulos para que a missão continuasse, não é? Então, vocês vejam que aqui são números múltiplos, inclusive. 12 e 72 são números múltiplos. O que nosso Senhor fez? Dentre os 72, escolheu 12. E esses 12 se tornaram o quê? Apóstolos. Enviados para quê? Para dar continuidade ao processo de articulação. Jesus escolheu seus 72 primeiros discípulos, depois os articulou a partir dos apóstolos, não é? Então, irmãos, você é um líder de célula e você, juntamente comigo, com toda a estrutura do sistema na comunidade, nós precisamos ter esta visão de como articular as células e como descobrir novos líderes no meio dos discípulos. O nosso foco, portanto, eu vou dizer assim, são 3. Nós temos que ter um foco em articular células. E em que consiste isso? Em promover reuniões, não é? Articular que as reuniões aconteçam dentro da visão, dentro do sistema, não é? Ter essa conexão com a vida e a missão da comunidade, a direção que é dada. Segundo foco é fazer com que as pessoas que se agregam às células se tornem discípulos de Jesus, porque o discípulo vai reproduzir Jesus, e isso é o mais importante. No céu entram os que se tornaram discípulos de Jesus, não os que foram líderes de célula. Liderança de célula é só um ministério, é um serviço, né? E o terceiro foco é, entre os discípulos, encontrar novos líderes para fazer novas células. Então, se você da liderança recupera em si esta visão, você tem em sua mão esse saquinho de sementes que o Senhor te deu, que é a sua célula. E ela vai dar um campo. E este campo saem novas sementes que são capazes de produzir novos campos. Este é o processo multiplicador. É uma coisa tão simples, o sistema de células, a visão de células, né? Mas a gente às vezes se perde em alguns elementos. Então, nessa noite, eu clamo a Deus para que Ele nos cure da visão errada. E aqui eu preciso clarear uma coisa muito importante. Nosso mundo, nossa sociedade,
tem vivido dentro de uma visão revolucionária. Na visão revolucionária, eu comentava isso há pouco aqui com a Rose e com a Sônia. A visão revolucionária, ela nos diz o seguinte, que todos são chamados a ser, todo mundo é igual, né? Você ouve isso o tempo todo. Todo mundo é igual, todo mundo é igual. E isso não é verdade. Você quer que eu te prove isso? Dê uma olhadinha na tela aí. Se você abrir a tela toda e ver a cara de cada um que está aí, me diga quem aí é igual a você. Ninguém, graças a Deus, senão você ia ficar horrorizado com o que você ia ver. Graças a Deus, igual a você, só tem você mesmo. Se você ainda não acredita em mim, olha para a sua mão, ou abre a sua mão e olha para ela, né? Se você tiver aí perto de você uma faca, corta o seu dedão fora. Não, faz isso não, tá? É brincadeira. Corta não. Se você cortar o dedão, você não segura nada. O dedão é o dedinho mais feio que a gente tem. Ele é pequeno, ele é gordinho, ele é danado para dar uma unha feia, né? Só que é esse bendito que nos faz diferente dos demais animais. O homem é capaz de cultivar a terra, de criar máquinas, de escrever, porque tem polegar. É o polegar. Os outros, ó, se movimentam na mesma direção. Só o polegar se movimenta em direção diferente. Se você não tivesse dedão no seu pé, você não andava, sabia disso? Você não tinha equilíbrio. Então, por que Deus fez isso diferente? Ser diferente não nos torna melhor nem pior do que ninguém. Ser diferente é uma necessidade. Os homens são diferentes das mulheres. As crianças são diferentes dos adultos. Os idosos são diferentes dos mais jovens. As pessoas são diferentes entre si. E nós temos que valorizar essas diferenças e pararmos com essa ideia de que todo mundo é igual. Só que a mente revolucionária, ela diz, não, todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, essa besteira toda, que infelizmente influencia a nossa mente também na igreja. E aí a gente começa a achar que todo mundo vai fazer de tudo, todo mundo é capaz de pregar, todo mundo é capaz de ser líder. E hoje, em nome de Jesus, nós temos que rejeitar esta visão. Não é assim. Nós somos diferentes, graças a Deus, e as nossas diferenças é que fazem a construção. E essas diferenças, não é diferença de opinião que eu estou falando aqui, não. São diferenças de dons, de características, né? E aí, nosso Deus, que é o que nos criou assim, ele sabe a destinação de cada um. Então, as células, ela é cheia de gente diferente. E dentre essas pessoas, alguns têm dom para liderar, outros não. O líder deve trabalhar para fazer com que todos sejam discípulos. E nisso todos devemos ser iguais. Não haverá nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Todos são um em Cristo. Mas há diferença. A uns ele constituiu profetas, a outros apóstolos, a outros evangelistas. E aí você, como líder, olha para a célula e diz assim, eu semeei a mesma semente. Todos se formam um em Cristo, mas alguns deles são chamados a serem líderes de outros. Esta visão precisa entrar em mim e em você. Eu errei no passado, outros erraram também. Não, todo mundo pode, todo mundo é capaz. E aí, você confia a célula para a mão de uma pessoa que ela não recebeu de Deus a graça para ser líder. Aí o coitado até se frustra, porque se esguela para fazer o negócio e não acontece. Mas quando a pessoa tem o dom, a graça de Deus, tem que parar com frescura também. Deus me deu a graça, me deu chamada, me deu a ordem, eu vou fazer, vou parar de palhaçada, de besterol, e ficar, pare. Você recebeu de Deus o dom, a graça, vamos somar, vamos abraçar a visão e vamos fazer a obra de Deus. Esse é o mais bonito, tá bom? Então, hoje nós precisamos receber uma visão certa. Porque eu quero convidar você a fazer comigo um gesto de oração. Coloque a mão nos seus dois olhos. Você não precisa, claro, ficar com o olho aberto entre os dedos, tá bom? Põe a mão nos dois olhos e eu vou orar por você agora e vou orar por mim também.
Pai Santíssimo, tu enviaste teu Filho Jesus Cristo para curar a visão dos homens, para tirar de nós as cegueiras que fazem com que nós não entendamos a tua obra. Senhor, nós temos andado maculados na nossa visão, temos sido manchados com ideias erradas, ideias profanas, ideias revolucionárias e mundanas. Nós rejeitamos essas ideias. Nós rejeitamos essas visões erradas que o inimigo lançou sobre nós. Em nome de Jesus, nós renunciamos à visão errada, à cegueira, à miopia. Sim, ó Deus, como aquele jovem do Evangelho, curado, que ele disse ao Senhor Jesus Cristo: veja os homens como árvores. Senhor, nós não somos assim. Por isso, ó Deus, nós precisamos ampliar, ver diferente, ver de forma nova, ver de forma realmente evangélica, bíblica, segundo Jesus Cristo. E então, Senhor Jesus, o Senhor que curou pela segunda vez aquele homem, e ele viu perfeitamente, eu clamo, cura a comunidade, Senhor. Tira dos nossos olhos a visão errada. Faz um lodo novo, que é a imagem da recriação do homem, como criaste-nos do barro. Cria de novo em nós, Senhor, uma visão nova, uma visão de evangelização, de crescimento e multiplicação. Dá aos líderes da comunidade, das células, Senhor, a visão de crescimento e multiplicação verdadeira, para que possamos cumprir com o ministério de excelência. Nós te glorificamos, Pai, porque já nos curaste e já nos limpastes, e nossos olhos já veem claramente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Você verá diferente. É uma obra de Deus, não é uma obra desse assunto, da formação. Aqui é algumas instruções, mas o Senhor está te dando essa visão. Então, aconteceu no dia 15 de março de 2013, que eu estava numa célula. E nesta célula que eu estava, lá onde que era lá? Vila Linda, acho que era. E nós estávamos lá naquela célula e o povo estava tudo morrendo dentro da célula. Estava se arrastando, né? E de repente nós começamos a orar e Deus deu uma visitação muito bonita naquela célula. E eu comecei a falar do que Deus estava nos mostrando. Ele dava uma imagem muito bela, não é? E de Jesus andando entre nós e nos curando, nos tocando. E conforme eu comecei a falar, a cachorra que estava no quintal parou de latir e subiu no parapeito da janela e ficou prestando atenção no que eu estava falando. Aí eu notei que os donos da casa começaram a regalar o olho, né? E olhava para trás de mim. E eu pensei, deve ter uma assombração atrás de mim. Estão me olhando assustado, né? E quando eu olhei para trás, era a cachorra que estava parada ali. E depois eles disseram, não, nós estamos assustados porque a cachorra é surda. E eu não sei como que a cachorra parou para te ouvir. Então, o Senhor estava nos dando um sinal, um grande sinal. Quando nós pegamos o carro indo embora da reunião, no caminho, estava eu, a Rose e o Samuel no carro. O Samuel era pequenininho, 2013, ele nasceu em 2006, ele tinha 7 anos. Né? Nem tinha 7 anos completos, porque ele nasceu em abril e aqui era 15 de março. E ele tinha 6 anos e pouco. Ele estava no banco de trás, de repente ele começou a profetizar em tom profético. Nós percebemos que não era mais ele que falava, era o Espírito Santo. E aí ele disse esta palavra assim: eu sou Deus, eu faço o que vocês não podem fazer, eu curo vocês, não acreditem na mentira e nem no mal, eu rezo por vocês. E aí nós saímos dali tá no carro, ficamos profundamente impactados. O menino acabou de profetizar e pegou e começou a brincar, como uma criança tinha sido tomado pelo espírito profético, e o espírito profético saiu e o menino continuou brincando ali no carro. Tanto que até hoje a gente fala isso para ele, ele não lembra desse episódio. Era o próprio Senhor falando. E hoje eu quero lançar de novo essa palavra sobre a liderança. Eu sou Deus. Eu faço o que vocês não
podem fazer. Eu curo vocês, tome posse, essa cura dos olhos aqui, o Senhor está nos dando. Não acreditem na mentira e nem no mal. Eu rezo por vocês. Irmãos, isso é muito evangélico, porque não foi isso que Jesus falou para São Pedro? Pedro, eu estou orando por ti. Tu, por tua vez, quando te levantares, vai e levanta os teus irmãos, né? Então, irmãos, Deus está operando em nosso favor, Ele está nos curando, Ele está orando por nós. Jesus disse isso também quando falou para os discípulos, falou para o Pai lá em João 17, Pai, eu oro por eles e oro pelos que hão de vir. Isso é muito evangélico. Uma criança de 6 anos não poderia saber disso, né? Então, nós estamos recebendo esta graça. Eu quero que você tome posse desta graça e que deixe de dar filhas, tá bom? Vamos aqui no assunto. Veja aí, ó. Avisamento e multiplicação. O que nós temos? A escada. Vocês se lembram da escada do crescimento? Não é? A escada do crescimento, ela tem 4 degraus: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Tem esses 4 degrauzinhos aí: ganhar, consolidar, discipular e enviar. E essa escada de crescimento precisa ser recuperada em nosso coração. Você, líder, tem essa ferramenta na sua mão. Quando você olha o membro da célula, você tem que ver que você tem que pegar na mãozinha dele e fazer ele subir esses 4 degraus. E fazendo esses 4 degraus, ele subindo esses 4 pequenos graus, pela graça de Deus, você está cumprindo seu ministério, né? Essa é a questão mais importante. Vamos andar um pouquinho. Ganhar. Lista de oicos. Recuperar essa visão em nós, irmãos. A coisa muito importante, não é? Nós vamos retomar nosso caminho e já é hora da gente começar a retomar a lista de oicos. Quantas novas amizades nós fizemos agora, né? Nesse período da pandemia? Quantas novas coisas aconteceram, né? Quantas pessoas que nós passamos a conhecer nesse período e podemos agora colocá-las nisso. Lembra que a célula, ela cresce a partir sempre do oikos, né? Vamos recuperar essa visão da lista de oikos. Depois, orar pelos oikos. Lembre-se disso, não é? Esse é o elemento sempre central da visão, que é a oração. Essa lista de oikos já deve ser recuperada. Nesse período, lembra que a gente sempre falou assim, nós devemos gastar um tempo inicial de oração, 30 dias antes da célula começar a promover reuniões, não é? Estamos há um tempo, né, tão parados, dá para a gente refazer tudo isso com muita precisão. Depois, convidar, sim, vir parte do convite, né? Depois da oração, virar parte do convite, e aí a célula promover as ações evangelísticas e então promover a acolhida desses membros que virão. Mas isso tudo será o resultado dessa visão do oikos. Agora nós precisamos fazer isso. Eu orei por vocês, nós oramos juntos. Senhor, faça-nos ver as pessoas, visualizar as pessoas. Sabe, o oikos não é somente aquelas pessoas que eu já conheço agora, mas aquelas que eu vou conhecer no processo, vou conhecer no caminho, aquelas que eu vou conhecer das que eu conheço. Nós sabemos disso. Hoje nós estamos sendo reciclados nisso. O Senhor precisa abrir nossa visão para ver as pessoas. Tem aí dentro da comunidade, quanta gente que está aqui, eu abro aqui a tela para eu ver, tem um monte de rosto aqui que eu nunca sonhei na minha vida, né? Imagina, nunca sonhei na minha vida. Mas hoje nós estamos juntos, graças a Deus. O que acontece? Né? Nós amamos pessoas que nós nem conhecemos. E o Senhor vai nos dando a visão. E a gente vai encontrando.
E os convites vão se tornando naturais. Então, essa prática habitual, sabe? Isso precisa ser colocado fortemente na vida da célula. É uma visão de amor, né? A visão das pessoas. Não é visão só de que, ai, quem que eu vou convidar para a reunião, meu Deus. Ai, não, você não fazia reunião de Tupperware para vender pote, né? É a visão de evangelização. Senhor, mostra-me as pessoas, mostra para mim a célula, e o Senhor vai nos abrindo. Então, esse é o processo para a gente poder voltar a ganhar. Vocês creem que nós vamos voltar a ganhar? Quem crê, levante a mão direita. Diz amém, mesmo que eu não te escute. Nós somos capazes de voltar a ganhar, né? A Valdene segurou aí, ficou com medinho de levantar a mão. Dá glória, dá glória. Todos nós temos que crer. O Senhor vai nos fazer enxergar, vai nos fazer ver, e aí o convite, ações evangelísticas, a acolhida, enfim. Depois, o segundo degrau é consolidar, não é? Orar pelos visitantes. As pessoas vêm para as nossas reuniões e elas precisam ser alvos da nossa oração para vir e precisam ser alvos quando elas chegam, né? É a oração quem vai consolidar de fato as pessoas. É colocá-las debaixo do chuveiro da graça, sabe? É o batismo no Espírito Santo. Eu percebo que aqui é um ponto muito, muito sério, que às vezes nós deixamos muitas coisas para depois. Nós não somos vendedores de nada, mas uma vez eu li isso em algum lugar, dizendo que o bom vendedor é aquele que segura o cliente dentro da loja o mais que ele pode. E não deixa ele ir para casa para dizer assim, ah, tá bom, semana que vem eu volto. Ele tenta fazer com que o cara fique ali. Não, compra nem que for uma porca, um parafuso, né? Nós, às vezes, esperamos demais para batizar as pessoas no Espírito Santo, sabe? Ouça bem isso. O batismo no Espírito Santo não é um brinde de gente santa e nem um final de curso. O batismo no Espírito Santo é uma urgência salvadora. Então, a pessoa chegou, conseguiu trazer uma visita. Gente, batiza no Espírito Santo. E batizar, nós temos que tirar uns mitos da nossa cabeça. Achar que batizar no Espírito Santo... Uma vez eu fui no encontro e quiseram me batizar no Espírito Santo, botaram um extensor na minha cabeça, gente. Não pode fazer isso aí, não. Né? Quer sacudir o negro, esfregar ele no chão. Não é isso que é batismo no Espírito Santo. Né? Mas nós impomos as mãos no momento oportuno da reunião, mas nós precisamos batizar no Espírito Santo, porque, veja, se o Espírito visitar a pessoa é transformada. Aqui, eu estou olhando a listinha aqui. Vocês estão aqui por causa de quê? Vocês estão aqui porque a Fanuel dá curso muito bom? Porque vocês foram batizados no Espírito Santo. Nenhum de vocês prestava, eu também não prestava. Tudo saco de lixo, tudo porqueira. Olha lá, a Fabiana dando o joinha dela. A Fabiana foi transformada, não foi, Fabiana? Foi revirada, recriada, e foi o quê? Batismo do Espírito Santo. E assim é cada um de vocês, sou eu, é cada um de nós. Nós precisamos, irmãos, recuperar essa compreensão. Acabou, caiu dentro da célula, no momento oportuno, com sabedoria. Joga ele no azeite, deixa melar. Vai para casa, sabe? Mas não orou em línguas, não caiu, não chorou, não tem problema. Se o Espírito batizou, passa hoje, passa amanhã, Deus vai fazer a obra. E se ele nunca mais voltar para a célula e a gente só se encontrar lá no céu, você fez a parte que você tinha que fazer. Essa é uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Depois, o cuidado com as pessoas. A consolidação implica em cuidado, não é? E esse cuidado é desde que a pessoa chega. Recupera isso no seu coração, não é? Cuidar, lembre-se, é como um bebê, não é? Precisa do nosso cuidado, do nosso carinho. Contato. Aí a pessoa precisa já fazer parte da nossa vida. A gente manter, né, uma linha de conexão. Ah, chamei, veio, não veio, foi isso, foi aquilo, sei lá o quê, e fica para lá, né? Eu me lembro que às vezes eu pegava relatório de célula e estava lá o nome do visitante. E aí eu vi na frente um espacinho de telefone. Aí eu perguntava, mas cadê o telefone que não anotou aqui? Aí o líder falava,
A pessoa não tem telefone. Mas não é possível. Se ele não tem telefone, ele deve ter algum telefone de contato. Todo mundo tem. É do vizinho, né? Então, às vezes, a gente deixa esse negócio, joga para depois. Depois a gente vê. Né? Não é ali, é na hora. Para a gente manter a linha de conexão. Isso faz parte do processo de consolidação. Ser agradável. Gente, isso é muito importante. Recupera isso no seu coração. Agora, deixa eu falar uma coisa. Ser agradável não é ser pegajoso. Ser agradável não é ser melado. Né? Uma vez eu fui na casa de um homem lá em Minas, eu fui pregar lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, e o homem queria ser tão agradável comigo, ele abriu um pote de melado, um potão assim, ó, e me deu uma colher e queria que eu comesse aquele melado. Eu nem gosto de melado. Aí começou a me embrulhar o estômago. Tadinho, ele queria, né? Botou um queijo em cima da mesa, o queijo até que eu comi bastante. Mas o melado eu não consegui comer. Ele queria ser agradável, né? Às vezes a gente quer ser agradável, a gente confunde, né? É claro, nós temos que ser simpáticos, afáveis com as pessoas, né? Afabilidade, que é ter aquela doçura, aquele carinho de acolher do seu jeito. Mas não vamos confundir isso com bajulação, quase que assim, sabe? Agarra a pessoa, não deixa ela embora, pelo amor de Deus, senão a célula não vai ter mais ninguém. Às vezes a gente até espanta, né? Eu, por exemplo, se eu entro numa loja e o vendedor fica andando atrás de mim, eu saio da loja. Eu saio da loja, eu tenho medo, acho que ele vai me levar para um quarto e vai me bater. Porque, gente, para que ficar andando atrás de mim? Se eu entrei na loja, eu quero ver alguma coisa lá dentro. Não precisa ficar no meu cangote, né? Mas também dá raiva. Hoje eu fui numa loja aqui em Botucatu e a mulher estava no WhatsApp, e no WhatsApp ela ficou. Aí eu peguei lá uma sandália, falei assim, eu quero ver essa sandália. E a mulher olhando para o WhatsApp. Ela apontou lá para o fundo da loja. O banco para sentar é lá para experimentar. Deu vontade de tacar a sandália no chão e ir embora, sabe? Que vendedor displicente, está mais interessado no WhatsApp do que em mim, né? Então, nem um extremo, nem outro. Então, essa questão de ser agradável, ela é muito importante e isso precisa ser recuperado no nosso coração. Depois, curar os doentes. E isto aqui, curar os doentes, é um elemento muito importante, porque o doente, a cura do doente, ela não é assim. Nós vamos orar pelos enfermos para que o Senhor os cure. Mas é um processo curativo. Nós lemos nos Atos dos Apóstolos que São Pedro mandou que aquele paralítico andasse, está lá em Atos 3. E o texto fala que Pedro, tomando da mão do homem, o levantou e ele ficou firme em pé, né? E o consolidou. E depois o homem segue com Pedro para dentro do templo. O processo de cura, ele é lento. Às vezes nós achamos que porque a pessoa já está vindo na reunião 2, 3 vezes, já está tudo certo. Não. Nós precisamos entender, irmãos. Preste bem atenção nisso. Recupere essa visão. Evangelizar uma pessoa e torná-la discípulo é lutar contra o diabo. É lutar contra o diabo. A pessoa está dentro da boca de Satanás. Ouça bem isso. E para tirá-la de lá, vai um processo. E ao tirá-la, há muitas feridas. Lembre-se do evangelho do bom samaritano. Depois que o homem foi salvo na estrada, quem o salvou foi Jesus. Porque o bom samaritano é Jesus. Mas deixa o homem na hospedaria. E ele diz assim, cuide dele até eu voltar. Sabe até quando eu vou ter que cuidar dos irmãos que Deus me deu? Até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Todos nós precisamos de cuidados. Todos nós precisamos ser curados. Então, a consolidação, ela não é um processo de dizer, graças a Deus, tem 2 meses que está na célula, está consolidado, já está uma beleza. Não é assim, não. Nós precisamos ter essa percepção contínua. Agora, é claro, quando a pessoa chega, a gente tem que perceber que é um doente, que é uma ferido de guerra. E nós temos que ter cuidados para curar esta pessoa. É oração de cura física, é oração de cura interior, né? Dar atenção, é corrigir os erros com brandura, mas corrigir. Porque muitas pessoas também acham que curar doenças, sabe? É ficar... Eu vou dar um exemplo da minha mãe.
Quando eu era criança, a gente usava mertiolate, né? Quando se ralava. Esse mertiolatinho aí dessa geração Nutella, não. Nossa, era aquele que tinha uma redinha e que o bicho ardia para mais de metro, né? E aí minha mãe passava o mertiolate e eu falava, sopra, sopra, sopra. E minha mãe ficava assim, e não soprava. E depois eu chorava. Ah, por que não soprou? Aí minha mãe falava assim, se não arder, não cura. Tem gente aqui que já passou por essa, aí deve lembrar, né? Se não arder, ardeu é porque é bom, agora tá curando. Então, assim, às vezes nós achamos que curar as pessoas é a mesma coisa lá que eu falei de ser agradáveis, né? A gente ficar também, sabe? Ah, tadinho, né? Tá com a perninha quebrada, não deixa nunca pôr o pé no chão. Aí atrofia. Né? Tem processo fisioterapêutico, né? Tem que ajudar o irmão a andar, sabe? Mas se nós formos guiados pelo amor, e com essa visão de amor, de consolidar uma pessoa, nós não queremos só ganhar ele para a célula, nós temos que consolidá-lo no Evangelho. E, por fim, aqui, encaminhar para encontro de conversão, né? Porque a comunidade promove, vai ter as ocasiões dos encontros de conversão, nós não sabemos para frente como é que as coisas vão acontecer, sabe? Se a comunidade vier a fazer eventos, há comunidades que fazem encontros que são em forma de acampamento, nós sonhamos em fazer na comunidade também, ou aquelas experiências de oração, né? Ou um dia que seja um encontro de um dia. O líder precisa ter essa atenção, olhar, né? A célula toda, sabe, se movimentar, dizer, agora, como é que a gente leva as pessoas para o encontro de conversão? Não é mandando, não é dizendo assim, você tem que ir. Eu vi muito líder fazer isso. Você tem que ir porque o supervisor mandou. Você tem que ir porque chegou a hora de você fazer. Você tem que ir porque o Sandro é um porre e ele fica falando que tem que ir. Então você tem que ir, senão depois ele me tira da liderança. Não. Por que você tem que ir? Ó, eu fiz um acampamento, eu fui fazer um acampamento, né? No ano passado, em novembro. Eu voltei tão impactado do acampamento que eu empurrei uns 50 para ir fazer, da comunidade. No primeiro momento, todo mundo que ia fazer, falou assim, o Sandro agora está falando de fazer acampamento, não sei o quê. Mas quando eu voltei e eu estava fervendo, né, da minha experiência, nossa senhora, os outros irmãos ficaram com água na boca, quiseram ir lá fazer. Encaminhar pessoas para os encontros de conversão não é uma obrigação, um dever, sabe? Tem que fazer. É a fervência da sua experiência. E aquilo faz o outro ficar curioso, né? E o outro diz, eu quero ir lá para ver o que é isso. Sabe? Imagine a sua célula com gente que fez os encontros e que estão todos animados, motivados, fervendo. Quando aparece a vaga para um fazer, o cara vai, eu quero fazer também. Esse povo tudo foi lá e fez, o negócio é bom, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante que nós precisamos recuperar com a graça de Deus. Bom, vamos adiante. Além de ganhar e consolidar, vem o terceiro degrau, que é discipular. Não é? E discipular, orar por discípulos. Sabe, não se faz discípulo na base da cacetada. O discípulo é feito na base da oração. Nosso Senhor Jesus Cristo orou muito para fazer os seus discípulos. Depois, além de orar, dispor-se às necessidades. Porque o discípulo é alguém que vai imitar um mestre. E esse mestre, que é Jesus, o discípulo vai ver em quem? No outro discípulo. E se o outro discípulo não se dispõe às necessidades, e aqui entra um elemento muito importante. A célula precisa descobrir dentro de si pessoas que são capazes de discipular outras pessoas. Por exemplo, quer ver você pode pensar aqui, qual será a maior necessidade de um discípulo? Eu vou te dizer qual é a maior necessidade de uma alma. A maior necessidade de uma alma é conhecer e amar a Deus. Essa é a maior necessidade, porque essa é a finalidade da nossa existência. Por que Deus nos criou? O catecismo de primeira comunhão antigo falava assim, quem nos criou? Nos criou foi Deus. Para que Deus nos criou? Criou-nos para que o conhecêssemos e o amássemos. Então, a maior necessidade do discípulo é conhecer a Deus. E a primeira grande ferramenta é a Bíblia Sagrada. Então, a necessidade que a pessoa tem, sabe, de conhecer a Sagrada Escritura,
de alguém que sente com ele, mostre os trechos simples. Não, é verdade, a gente já quer começar lá com as profecias do servo sofredor do livro de Isaías. Deixa de ser tonto, não é para começar por aí. Então começa com o Evangelho de São João, né? Deus é amor, né? Começa lá bonitinha, a carta de São João, do Evangelho de São João. Então, é uma necessidade que a pessoa tem e que a célula precisa suprir. Isso faz discípulos. Depois, ensinar a palavra e a oração. Está aqui. Está ligado ao ponto anterior, porque as pessoas, nós, em geral, não sabemos orar. A Bíblia diz que a gente ora por coisas que nos convêm e não coisas que nós realmente necessitamos. Então, é preciso que a célula seja essa escola de oração, mas não é de grandes mestres, muito sábios, com palavras belíssimas. É de gente que dá seu testemunho de intimidade com Deus, né? E o discípulo precisa apenas aprender isso. Depois, acompanhar de perto. Essa é uma coisa muito importante. E aí nós precisamos entender uma coisa, gente. Acompanhar uma pessoa é um ministério dentro da célula. É aquele discipulador pessoal. Não é todo mundo também que vai conseguir fazer isso. Então, os membros do núcleo da célula, o líder e seus 2 ou 3 auxiliares, são pessoas que estão habilitados para fazer isso. Para acompanhar de perto, para sentar, para ouvir, para ligar, para falar, para ir mostrar a palavra de Deus, não é? E aí, os líderes precisam ter esta visão para conferir esta visão aos seus núcleos e a coisa poder acontecer, tá? Encaminhar a pessoa, isso é muito importante. Encaminhar para onde? Encaminha a pessoa para o sacramento, né? Deixa a pessoa despertar, aí encaminhamos para receber o sacramento, né? Encaminhamos esta pessoa para se envolver mais intimamente com a comunidade. Você vai percebendo que ela tem disponibilidade, que ela tem certos dons, que ela tem certas habilidades. Você ajuda ele, né? Encaminha, estimula. O encaminhamento é um estímulo, não é encaminhamento de prefeitura. Tá aqui, pá, vai lá no guichê 8, pega a senha 52, espera para subir no 7º andar. Não é esse encaminhamento, né? É esse estímulo, sabe? É dizer à pessoa, olha, Deus tem um passo a mais para você. Fazer a pessoa sonhar que ela pode crescer em Cristo. Isso é muito importante, né? E depois, encaminhar para os cursos de formação de discípulos. E aqui é a mesma coisa dos encontros de conversão, né? Esse encaminhamento aqui é a partir da sua experiência. Se você fala, não, tem que fazer esses cursos, ou você faz, ou eles vão mandar a tropa de choque na sua casa, né? Não funciona, porque é bom, né? E quando as pessoas se envolvem com cursos da Escola de Formação de Discípulos, por exemplo, e elas têm lá apostila, recebem material, nós que estamos na liderança da célula, aqueles que acompanham de perto a pessoa, precisam se interessar, sabe? Porque muitas vezes faz igual esses pais. Hoje não tem muito pai e mãe que é relaxado assim, bota o filho na escola e dane-se. Principalmente em escola particular acontece isso. O cara vai lá e acha que porque ele está pagando a escola, tá tudo certo já. Não, a gente precisa sentar com os filhos, acompanhar. E agora, no tempo da pandemia, que os pais tiveram que ajudar dentro de casa, foi pandemia na rua e pandemônio dentro de casa. Porque aí pai e mãe desesperado, nunca olhou um caderno do filho, né? Nunca viu nada. Aí abre o caderno, só vê imagem obscena, palavrão lá dentro. E depois fica, onde eu errei? Onde eu errei? Né? Não olhou, não acompanhou, não sabe, não viu. O filho pode aprender muito mais do que você aprendeu. Mas se ele tiver de você esse carinho, sabe? Essa atenção, ele vai dizer isso, ele vai dizer, poxa, meu pai e minha mãe não me jogou na escola como você joga sei lá, alguém lá no depósito. Assim a célula. Se a pessoa ela é encaminhada e acompanhada, isso estimula muito a pessoa. Ela percebe que aquilo é importante para a célula. Aquilo não é um dever e não é importante só para ela, né? Vamos adiante. Depois de discipular, chegamos ao 4º degrau, que é enviar
Orar por operários. Vocês viram que tudo começa e se repete na oração. Porque para que aquela pessoa que é discípulo tenha o despertamento da missão, esse despertamento é causado pelo Espírito Santo. Ele não é causado pela pessoa, por você, por dizer, olha, gente, precisa ajudar, gente, pelo amor de Deus, a comunidade precisa de operários, vocês não querem fazer nada. Não, gente, ninguém vem na comunidade para trabalhar, não. O povo quer trabalhar. A gente quer só receber. Mas, se nós oramos, Deus dá o despertamento. Ô, Senhor, faz a chamada no coração. E você vai perceber que as pessoas estão cheias de vontade, sim, de operar no Evangelho, de trabalhar no Evangelho. Então, orar por operários é uma coisa muito importante, deve ser um contínuo da agenda da célula, agenda de oração do núcleo. Envolver no ministério, sabe? Não podemos ter medo de envolver as pessoas em ministério. Ah, mas ele nem sabe nada por enquanto, mas ele vai aprendendo, ele vai cooperando, não é? Ajudando nas reuniões da célula, ajudando em algum encontro. E agora, tudo isso não é feito, nunca pode ser feito do tipo, vai lá e se vira. Não é? A célula tem que sempre ser presente, ser um suporte para que a pessoa sinta que aquilo é importante para ela, porque é importante para a célula é sua família. Não é? Depois, encaminhar nos sacramentos, motivar compartilhando funções da célula, convidar para o núcleo e encaminhar para o treinamento de liderança. Então, tá aí os pontos todos que cooperam com os pontos anteriores que eu falei. O envio, portanto, não é torná-lo líder, simplesmente. Não, não. É enviar para a obra, para a missão, para se envolver. Sabe, você vê a pessoa, por exemplo, um ministério importante é o Ministério de Dízimos e Ofertas. Sabe, tem gente que tem medo de encaminhar o membro da célula para esse ministério. E o dízimo, ele carrega em si uma promessa. Não é? Está lá em Malaquias 3:10. Dai o dízimo integralmente, diz o Senhor, que é a 10ª parte. Não adianta a gente fingir. Ah, não, mas eu dou 20 pau aqui. Deus sabe, é com amor. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Mas entenda bem, a palavra diz, dai o dízimo integralmente, e vereis, se eu não abro os reservatórios do céu e não faço chover muito mais do que o necessário para você. Se a gente não encaminha a pessoa para esse ministério, ela fica travada na bênção, porque ela não consegue receber o cumprimento dessa promessa. E não é porque Deus não quer dar. Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labouré e ela aparecia com anéis nas mãos que emanavam raios de luz. E alguns não emanavam raios de luz. E Santa Catarina perguntou a ela, querida mãe, por que é que alguns anéis não saem luz? Nossa Senhora disse assim, porque essas são graças que Deus quer dar e vocês não pedem. Então tem tanta coisa que Deus quer fazer e a gente não tem acesso porque a gente não se movimenta. Agora, a pessoa veio do mundo das trevas, veio da boca do cão, veio lá do aprisionamento de Satanás. Ela chegou na célula. Se é um grupo fervente, de gente que se ama, que esperou ela com amor, que está cuidando dela, que está dando testemunho, vai introduzir essa pessoa na vida de missão. No ministério, essa pessoa vai começar a desenvolver um ministério de oração. Na comunidade, todo mundo é intercessor. Deus quer usar todos para serem canais de bênção. Não é? Na comunidade, todo mundo tem que ter, eu falava de dízimo, oferta, todo mundo tem que ter essa corresponsabilidade como uma família. Na comunidade, todos têm um espaço para exercer algum tipo de serviço, ajudar aqui ou ajudar acolá. Algumas pessoas pensam, mas eu não faço nada, eu só limpo o banheiro. Pega um encontro e não põe equipe de limpeza no banheiro. Na 3ª palestra, ninguém ouviu mais nada de palestra. O fedor que vai vir é tão grande que não há pregador que segure a atenção de ninguém. Tudo é muito importante. Desde aquele que limpa corações pela palavra, como aquele que limpa a privada, não é? Dos que foram lá para ter os corações limpos.
Todo mundo pode se envolver. Agora, o que o líder e a célula tem que ter a sabedoria é de enviar para o lugar certo, né? E aqueles que despontam para a liderança, a gente envia para o treinamento de liderança. E o processo vai acontecendo. De repente, todos até fazem o treinamento e alguns, a partir dali, despontam de verdade. Daí a gente vai chegar no plano da multiplicação com novos líderes, e isso é muito importante, não é? Bom, deixar junto com você na multiplicação os mais novos discípulos. E aqui é uma sabedoria muito grande, porque quando a sua célula multiplicar, creia que a sua célula vai multiplicar, nossas células vão multiplicar. Os mais novos ficam com você, porque você é o líder mais experiente. O novo líder fica com os mais velhos. Ele tem que ter o serviço mais fácil. O mais difícil fica para você. Por quê? Porque você é mais experiente, né? É igual quando sua mãe comia o pé do frango e te dava o peito. Aí ela falava assim: eu não gosto de peito, eu gosto de pé. Mentira, ela gostava do peito. Mas só tinha um e era pobre. Então ela ficava com o pé e você ficava com o peito. Você acha que ela não queria comer um pedacinho do peito? Ah, ela amava pé do frango. Aprendeu a amar, né? Amanhã aquele líder vai fazer isso com outro. E nesta caridade é que o reino vai crescendo. Tudo é uma grande obra de amor, não é, irmãos? Então, essa é a questão fundamental que nós precisamos viver, que nós precisamos fazer. Essa é a questão fundamental. E que, se esta visão abrasar o nosso coração, nós vamos funcionar. E com a graça de Deus, pelo menos uma vez por ano, a sua célula vai multiplicar. Com esse carinho, não é? Você não está fazendo célula porque é um dever, você não está fazendo célula porque é para você, mas é para que o reino de Deus cresça. Lembre-se, você é uma daquelas sementes que eu vi naquele sonho. E você é um dos semeadores, como eu era naquele sonho. Esta visão eu quero que entre no seu coração. Grave-a. Como o Senhor me falou, e eu coloquei, e o livro de Abacuque diz, né? Grava essa visão numa tabuinha. Abacuque tinha que escrever na tabuinha de barro. Escreve, grava isso no seu coração, grava na sua Bíblia, marca, e diz, Senhor, essa visão vai se cumprir. E ele diz, olha, tem um tempo fixado. Ele vai se aproximar, e mesmo que ele demora, ele não vai falhar. Porque a visão de crescimento e multiplicação não é minha, não é do sistema, é de Deus. Deus nos criou para crescermos e multiplicarmos. E é assim que ele quer encher a sua igreja aqui na terra e a sua igreja lá no céu. Amém? Então eu vou lançar de novo a profecia sobre vocês, sobre todos nós, e nós vamos orar com isso para terminar. Põe a mão aí no seu coração, recebe a palavra. Ó. Eu sou Deus. Eu faço o que vocês não podem fazer. Eu curo vocês. Não acreditem na mentira e nem no mal. Eu rezo por vocês. Pai Santíssimo, Pai amado, glória e louvor ao teu nome. Tu és esse Deus cuidador, cheio de amor, que está nos curando, está rezando por nós. Senhor Deus, a tua palavra diz lá em João 17, que Jesus orou por mim, que Jesus orou pelas células da comunidade Fanuel, que Jesus orou pelos novos discípulos que virão, que Jesus tem discípulos depois dessa pandemia, que Jesus tem células para multiplicar na Fanuel. Por isso, Pai, nós tomamos posse, porque o Senhor está nos curando, e nós rejeitamos as mentiras e o maligno agora, e tomamos posse desta visão de crescimento e multiplicação, em nome de Jesus. Amém e amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Dar um testemunho, contar um fato, dar um louvor em alta voz, quer cantar um hino? Alguém quer dizer algo? Fique à vontade.
Todo mundo preparado para uma grande seara, uma grande multiplicação? Amém. Ninguém quer dizer nada, então? Tá bom. César, tem algo a dizer aí para a gente? Se alguém quer dizer, fala aí, por favor. Levanta a mão. Tem medo de ser feliz. Então vamos lá, César, o que você tem a dizer? Eu queria fazer assim uma avaliação dessas 4 semanas de formação. Eu, particularmente, me surpreendi com tudo aquilo que nós vivenciamos, estudamos, e acredito que o fruto desse tempo de investimento, de oração, de formação, vai vir e nós vamos reavivar, né, a experiência de evangelização na comunidade por meio das células. Essa é uma certeza que eu tenho no meu coração. Então, concluindo nessas 4 semanas, eu estou assim muito satisfeito e muito motivado a dar prosseguimento agora, né, nas presenças com o caminho das células. E eu encontrei aqui, durante a sua fala inicial, uma foto de um desenho que você fez concebendo o sistema de células na comunidade em 2004. Eu tentei compartilhar agora aqui no final, mas não consegui. Mas aí eu mandei no particular para cada um pela lista de transmissão. Não sei se você chegou a ver aí no teu zap, Sandro. Vi sim, eu coloquei no grupo agora aqui, líderes. Deixa eu ver aqui, como é o nome do grupo? É Líderes Células. Acho que é o geral, né? Todo mundo. Então, assim, é uma geral. Eu recompartilhei. uma imagem muito sugestiva. E aí eu quero pedir que todos possam ler com atenção os tópicos. E isso vai ser um resumo do que nós vimos nessas 4 semanas. Ler isso, meditar nas imagens que aqui estão também, a água, as sementes, o sol, enfim, e rezar com isso para que o Senhor dê unção, criatividade e graça para cada um cumprir seu ministério no seu mundo, né, no seu oikos. Amém. Deus seja louvado. Não sei se Boa mais noite. alguém. Diga aí. Pai Jesus. Pai Jesus. Eu só queria dar um testemunho rápido, né, do que nós presenciamos esses últimos dias aqui em Campo Grande, que foi o caso do Marcelo e da Thalita, né, que são da cela do Michel e da Thalita. Que eles, né, eram um casal, né, amaziados, né, e que depois de uma nem batizada era, na verdade, a Thalita, né, e depois de uma formação, né, do EFOD que nós fizemos, dos 10 mandamentos. Então, eles caíram em si, né, que estavam vivendo em pecado e tudo mais, e, enfim, e ali, né, o trabalho também dos líderes da célula, né, cultivando ali juntamente com eles, ajudando nas dúvidas e tudo mais, fazendo o discipulado pessoal, e, né, como o César até compartilhou com vocês, acho que 2 semanas atrás, eles já receberam os sacramentos, né, e com a graça de Deus, no começo do ano que vem, eles vão casar, né, já estão morando na mesma casa, mas, né, estão com cada um num quarto, né, um dorme com o filho, e o outro fica dormindo em outro quarto, né, e, assim, estão buscando a santidade, né, graças a esse processo das células, né, a célula alcançou, né, o Marcelo teve um retorno para a célula através de um convite, assim, de uma confraternização que estava sendo feita, e ele voltou e trouxe, né, a Thalita, enfim, aí começou o processo deles novamente na comunidade, né, e graças a esse processo da formação, de dizer a verdade, do discipulado, né, do trabalho dos líderes, eles hoje estão, né, graças a Deus, caminhando nos sacramentos, e muito, muito prazeroso ver o crescimento deles, né, com Cristo, assim, é tudo muito, muito bom, né? Então, eu gostaria de compartilhar essa graça, né, que tem acontecido. Em tempos de pandemia, né, que estava tudo, parecia que parado, mas Deus não estava parado, né, estava agindo. As máscaras só taparam as bocas, mas não pode tapar o evangelho, né?
São Paulo diz isso, eu estou preso, mas o evangelho está solto. Ninguém pode prender o evangelho, né? Maravilha, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz Jesus. Vai Jesus. Só para complementar aí o testemunho, né? Eu queria falar que eu achei muito importante essa questão da gente dar o nosso testemunho, né? E partilhar a nossa vivência na célula, né? Então, eu acho que foi muito importante, principalmente para a Thalita e para o Marcelo, né? Como o Gilmar falou agora, essa decisão de buscar, né, os sacramentos, de regularizar a situação deles e tudo mais, conforme a gente foi, né, tendo mais intimidade com eles, assim, se aproximando mais, eu e o Michel, a gente sempre partilhava o que aconteceu conosco, né, como nós chegamos na célula, né, e a maioria, creio que a maioria sabe um pouco, né, da minha história, da história do Michel, e eu acho que isso, né, não mérito nosso, é claro, né, a honra e a glória para Jesus, mas a gente sempre foi muito sincero, né, e não tinha vergonha de falar a situação que a gente vivia, né, como o senhor falou, né, de fato éramos uns tranqueiras, né, chegamos na célula, só como o Michel costuma dizer que a célula salvou ele, a Fabiana deu um joinha aí, porque ela sabe bem, né, então a gente sempre falava, né, sempre dava testemunho, porque muitas vezes as pessoas pensam que isso está muito longe de mim, né? Eu não consigo alcançar essa santidade, né? Muita santidade para mim. E não, né? E a gente foi falando, né, dos nossos desafios, né? Tantas coisas que a gente foi também tendo a compreensão que vivíamos errado na célula, né? Embora tivéssemos caminhado em grupo de oração e tudo mais, foi na célula, ali no tete-a-tete, no acompanhamento, né? Os irmãos e a escola de formação também foi muito importante para a gente ver que a gente estava totalmente errado e buscar colocar a nossa vida nos eixos, né? Colocar a nossa vida aí, deixar Deus dirigir. Então, é uma graça muito grande, né? E é muito bom, assim, a gente falar mesmo, né? Das nossas fragilidades, não ter vergonha, né? De falar, de dar o nosso testemunho, porque isso mexeu muito com eles sempre falam, né? E eu conto que não era só nós, né? Aí em Santo André, muitas histórias parecidas com as nossas, e eles ficaram bem assim, nossa, mas como pode viver assim, né? E foi a gente, né, rezando e pedindo a Deus a graça, e o Espírito Santo foi aí tocando no coração deles. Amém. E já estão dando testemunho, já partilhando na cela as decisões que eles estão tomando, né? E os outros, né, já tem a Keila, né, vendo esse testemunho deles que eles já estão passando, né, todo esse processo, e ela agora sentiu, né, já viu um tempo que ela estava sentindo que precisava mudar de vida, e agora ela mandou mensagem no particular da Thalita, que está correndo atrás para regularizar a situação dela com o casamento dela lá, e já está dando, né, através desse testemunho deles, né, dessa entrega deles dentro da cela, né, fazendo as partilhas como está sendo o processo deles, estão levando a outros também tomar essa decisão de estar, né, buscando os sacramentos e tudo isso. Amém. Amém. Deus seja louvado. Às vezes nós pensamos, será que as células estão dando resultado só porque não multiplicou abundantemente? Vocês, vocês todos, vocês, nós somos o resultado. Está aqui, né? Claro que está dando resultado. Há poder em nós, porque o Senhor tem semeado vida em nós, né? Se mais alguém tiver um testemunho, quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade, pode dizer. Você não vai chegar tarde em casa hoje, por causa dessa reunião. Eu queria dar um testemunho, posso falar? Claro. Paz de Jesus a todos. Então, eu queria dizer, como a irmã falou, né, anteriormente, né, que a gente está, assim, afastados, porém, assim, o Espírito Santo, ele continua a trabalhar na nossa vida, né? E, assim, em meio a essa pandemia, minha casa, minha família passou dificuldade financeira, porque
Eu fiquei desempregada e meu marido também, né? Mas uma coisa que eu falei para o meu marido, né? Que a única coisa que nós não podemos perder é a fé, né? E nem ficar se culpando ou culpando um ao outro por essa adversidade que estamos passando. Então, vamos continuar orando, né? E assim, até meu marido, que ele não é assim, não participa da célula ainda, mas sentiu essa necessidade no coração de estar mais próximo de Deus e de orar junto comigo, né? E a minha filha também. E tem essa dificuldade, né? Mesmo sem dinheiro, na situação difícil, o Senhor não nos deixou faltar nada. Se eu falar para vocês, irmãos, que faltou comida na minha mesa, eu estou mentindo. Muitas vezes vieram ajuda de pessoas que eu nem conhecia, né? E o Senhor mandou ajuda, né? E os irmãos também pôde ajudar a minha família. Então, eu sou muito grata, né? À família Fanuel e ao Senhor por ter me colocado, né, nessa comunidade, né? Que onde o que impera realmente, né, é o amor, né? O próximo. Então, isso eu senti, né? Assim, verdadeiramente, quanto o Senhor nos ama, né? E que nós não devemos ficar desesperados nem desanimados, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que está agindo no nosso meio, né? E isso me fortaleceu a cada dia mais, né? Então, assim, que eu possa sempre caminhar nessa fé, né? E juntamente com vocês, com todos vocês. Eu sou muito grata por isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Glória bom. a Deus. Deus seja louvado. Amém. Bom, não sei se mais alguém tem algo a dizer, senão nós podemos concluir. Podemos concluir, então? Acho que sim, né? Bom, então, de minha parte, eu digo o seguinte: quero agradecer a todos a participação esse mês. Nossos motores começaram a ser reaquecidos. Vamos dar passos fortes de oração nesse tempo que nós estamos vivendo, olhando o Natal do Senhor, nos preparando. Faça uma boa novena de Natal com a sua família, com a sua célula. Aí tem o nosso Betel, agora de 1 a 8 de dezembro. A gente vai se preparando. Onde vai dar para ter adoração santíssima, ininterrupta, vai fazer. Onde não dá, que vai ser missa, vai ser missa. Onde dá para ter as 8 missas, glória a Deus. Onde não dá, vai... O que nós tivermos, né? Vamos pôr foco, porque o Senhor vai nos abrir as portas de 2021, e eu quero que vocês tragam isso no coração de vocês. O Senhor nos preparar, né? Para os acampamentos. Vamos ver o que Deus está preparando. Vamos todo mundo vibrar na mesma expectativa, porque o Senhor tem graça para todos nós, tá bom? Obrigado a todos por terem participado, ao César em particular, agradeço toda a organização, não é? E que eu tinha delegado exatamente para ele fazer e fez muito bem feito. Deus seja louvado por tudo isso, tá bom? Um abraço a todos, né? Uma santa noite. Durmam e sonhem. Sonhem com multiplicação. Tchau.